É uma alegria estar com vocês aqui nesse culto de varões que desde o início nós já podemos sentir a presença de Deus. Com certeza, se nós estarmos atentos, abrirmos o coração e estivermos orando no nosso coração, dizendo: Jesus, fala comigo, muda a minha história, me ajuda a entender o que eu até hoje não entendi. Ele vai abrir os céus, Ele vai tocar nosso coração, Ele tem o poder de sarar a nossa alma, nos libertar e fazer com que este culto não seja em vão, mas Ele pode fazer nós sairmos daqui, no mínimo, mais abençoados, mais avivados, mais cheios da presença de Deus, e é isso que importa, e nós glorificamos ao Senhor eternamente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus pela vida do pastor Lindomar, que é o pastor desta igreja, o nosso pastor. Deus abençoe nosso pastor, Deus abençoe o presbítero Eduardo, o presbítero Maciel, o diácono Alexandre, que são os líderes de varões. Deus abençoe a todos, e Deus abençoe vocês que estão aqui animados e desejosos de ouvirem a palavra do Senhor. Aleluia! Quem ama a palavra do Senhor? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, aproveitando que nós estamos de pé. Deus abençoe todos os irmãos que estão pela internet. Estamos juntos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18 e o versículo 19. E também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9 e versículo 24. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja sempre ao Senhor, porque sem Ele nós não somos nada e nada podemos fazer. O Senhor pode fazer a diferença nessa noite. O Senhor pode tomar nossos corações. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 19, e primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Todos encontraram? Vamos ler o texto de 2 Samuel 18, 19, que diz assim: Então disse Ahimaás, filho de Zadok: Deixa-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse, outras traduções, o etíope: Vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuse se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E disse Joabe: Corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou a Cuse. Versículo 29. Então disse o rei: Vai bem com o mancebo, com Absalão. E disse Ahimaás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia! Feche os seus olhos uma vez mais. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, nós reconhecemos que tudo que nós fizemos aqui, cantamos, adoramos o teu nome, ofertamos na tua casa, a palavra que será ministrada, as orações que ainda serão feitas, o sorteio que será feito aqui também,
tudo é para a tua honra, glória e louvor, tudo é para engrandecer o teu nome. Eu reconheço que eu não sou nada sem ti, nós reconhecemos que não somos nada sem ti. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja adorado, que o teu Espírito tenha liberdade de falar conosco e que a tua mão seja sobre nós nessa noite, em um nome poderoso de Jesus. Abre os céus, cura os nossos corações e nos ajuda a alcançar tudo que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome teu assento, dando glória, dando aleluia, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno e está aqui nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, Deus trouxe ao meu coração essa palavra, eu já ministrei ela uma vez em espanhol, e é a primeira vez que eu estarei ministrando ela em português. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco, de forma breve, sobre o tema: correndo em vão ou correndo para alcançar a eternidade. Qual é o tema? 1, 2, 3. Correndo em vão ou correndo. Nós lemos aqui 2 textos bíblicos. O primeiro dele, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 19 a seguir, fala do episódio onde Davi sofre um golpe, tem uma revolta contra ele e o seu reinado, e quem fez esse golpe, fez essa revolta, foi o seu próprio filho, Absalão. Davi, ele não briga, Davi, ele não entra em uma guerra, por mais que lá na frente Absalão vem com o exército para lutar contra ele, mas a atitude não vem dele, ele não luta contra o seu filho. Por mais que ele foi perseguido, ele foi apedrejado, e nós, pelo contexto bíblico ali, sabemos, por Simei, que apedreja ele, amaldiçoa ele. Davi, ele não briga, mas ele simplesmente se retira. Absalão vem com o exército, segundo o conselho de Aitofel, que foi Deus que dirigiu tudo para que o reino retornasse para Davi. Eles vêm com o exército para matar Davi. E Davi, ele não entra nessa batalha, e ele pede a Joabe, que estava ali como general de exército no meio dessa guerra, para preservar o jovem Absalão com vida. Nós sabemos que Joabe, ele não ouve a petição do rei, senão que ele mata Absalão, senão que eles matam Absalão ali. E agora, depois da morte do filho de Davi, depois da morte do rei, eles têm que enviar a notícia ao rei que o seu filho, o filho que ele pediu que não matassem, estava morto. E agora Joabe vai pedir a um mensageiro, Acuse, o etíope, que envie essa mensagem até Davi, dizendo que o seu filho estava morto. Nós vemos aqui Ahimaás, o filho do sacerdote Zadok, dizendo para Joabe: não deixe ele, deixe que eu vou e eu levo a mensagem, deixe que eu corro. Mas Joabe disse: não, hoje não serás tu o portador de boas novas, hoje não vai ser você que vai levar a notícia, porque quem morreu foi o filho do rei. A Bíblia diz que Cuse, o etíope, então corre, mas Ahimaás não se contenta, ele pede licença a Joabe e pede autorização para que corra, correndo sem saber o que falar, correndo sem saber o que dizer. Ele estava correndo de uma maneira desnecessária, porque ele passa o etíope, e ele chega até Davi, no versículo 29 que nós lemos, e Davi pergunta para ele: vai tudo bem com o jovem Absalão? E Ahimaás olha para Davi e diz: eu vi o movimento, mas não sei o que era. Eu vi o alvoroço, mas não sei o que aconteceu. E Davi só vai saber da morte do seu filho quando o etíope chega até Davi e o relata. E a Bíblia vai dizer que Davi chora, Davi grita, Davi pranteia, e o povo se entristece porque houve uma guerra, todos lutaram para defender Davi. Joabe se revolta, chama a atenção de Davi, mas Davi lamenta a morte do seu filho. É interessante porque eu olho para Ahimaás e eu percebo algumas coisas que podem nos ensinar sobre nós corrermos uma carreira em vão. Ahimaás não precisava correr. Ahimaás, ele não tinha mensagem para levar. Ahimaás não necessitava se desgastar, porque já tinha um mensageiro, já tinha alguém para levar a palavra, já tinha alguém para dar a notícia. E assim somos nós muitas vezes. Nós estamos correndo em vão.
Nós estamos correndo sem uma mensagem, nós estamos correndo sem um propósito, nós estamos nos desgastando muitas vezes na carreira da vida que está diante de nós, sem um propósito de Deus na nossa vida. E nós estamos correndo em função de não viver o propósito que Deus tem para mim, mas estamos correndo porque já tem alguém correndo, estamos correndo porque alguém está correndo e eu tenho que correr, eu não posso ficar para trás. Estamos correndo em função do outro, e não em função de glorificarmos o nome do Senhor. A Imaás traz lições para nós, lições de pessoas que estão vivendo ministérios que não são seus, lições de homens que estão vivendo propósitos que não são seus. Olham para a vida do irmão e acham lindo o ministério, e agora querem viver o ministério que o irmão tem, e esqueceram que Deus chamou cada um na sua individualidade, na sua particularidade, e Deus tem um propósito específico para cada um, e vive uma vida imitando, e vive uma vida pregando mensagens que são de outras pessoas, e não se preocupam em ter a mensagem que Deus tem para suas vidas. Nós podemos aprender que tem gente andando, tem gente correndo, tem gente se gastando, se movimentando, mas para nada. Eu não quero correr uma carreira em vão. Eu tenho certeza que você também não deseja correr uma carreira em vão. Eu tenho certeza que as pessoas que nos assistem, todos nós que estamos aqui, nós temos o desejo de alcançar aquilo que é eterno, alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas por causa disso, nós corremos o risco de correr com as motivações erradas. A Imaás prova para nós que é possível nós corrermos vazios, tem movimento, tem velocidade, mas não tem conteúdo, não tem essência, não tem a palavra de Deus. Ao contrário disso, nós temos que entender aquilo que o apóstolo Paulo ensina, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, aonde ele está usando o exemplo da vida de um atleta, e ele está usando este exemplo para ensinar para nós os desafios que nós temos na carreira da fé que nos está proposta, desafios que nós temos que enfrentar, atitudes que nós temos que tomar, decisões que nós temos que ter, para que nós corramos e alcançamos aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que é corruptível, mas aquilo que é incorruptível, não aquilo que é passageiro, mas aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo está aqui ensinando que nós não podemos correr de maneira que nós sejamos desqualificados, reprovados. Ele está dizendo, nós temos uma corrida, nós temos uma carreira, mas não podemos correr de qualquer jeito, não podemos correr vazios, não podemos correr de uma maneira que corramos por aquilo que é terreno. Nós temos que alcançar o que Deus tem para nós, nós temos que alcançar aquilo que é eterno, aleluia. E hoje eu te pergunto para todos nós, e me incluo nesse contexto, estamos correndo em vão? Ou estamos correndo a ponto de alcançar aquilo que é eterno? Estamos correndo em função de nós mesmos? Ou estamos correndo em função daquilo que Deus tem para nós? Estamos correndo em função das coisas carnais? Ou estamos correndo em função daquilo que é espiritual? Nós somos servos de Deus, e a vida do servo de Deus só encontra sentido quando é corrida a carreira em função daquilo que é da vontade do Senhor para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo traz alguns conselhos para nós. O primeiro deles, nós temos que correr de maneira que alcancemos. E ele vai exemplificar aqui no versículo 24, os atletas, aqueles que correm em função daquilo que é natural, eles correm por um prêmio que é corruptível, mas nós que servimos o Senhor Jesus, nós também corremos a carreira da fé, a carreira que nos está proposta, mas não corremos em função daquilo que é carnal, não corremos em função daquilo que é humano, não corremos em função daquilo que é terreno, não corremos em função
função da nossa vontade, porque a nossa cidade não é Anápolis, a nossa cidade não está em Goiás, não está no Brasil, a nossa cidade não está na terra, nós somos peregrinos, a nossa cidade é a Nova Jerusalém, aleluia. Nossa cidade é Jerusalém. Nós corremos como peregrinos, com os olhos atentos no único que tem poder de nos recompensar por aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Aleluia. Eu e você não corremos em função do que é humano. Eu e você não estamos sentados aqui nessa noite de sexta-feira, levantando a mão e dando glória para as pessoas. Nós estamos nesta igreja, servindo Deus que está nos céus, correndo em função dEle, glorificando o nome dEle. Estamos aqui para sermos abastecidos, assim como o anjo do Senhor deu força para Elias correr 40 dias e 40 noites. Uma vez que somos abastecidos por aquilo que vem dos céus, nós vamos correr, nós vamos caminhar, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir fortes, perseverantes, correndo para alcançar o que Deus tem para nós, aleluia. Por isso não olhamos para a terra, por isso o nosso alicerce, o nosso fundamento, a nossa base não é carnal, ela é celestial, aleluia. Ela vem do céu. Por isso o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, capítulo 3, se vocês já estão correndo em função daquilo que é eterno, ou seja, se vocês estão correndo em função daquilo que é do céu, se vocês já ressuscitaram com Cristo, olhai para as coisas que são de cima, porque as coisas que são de cima é o que compete a nós. Coisas de cima. Corremos em função do que é incorruptível. Jesus diz, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui, em outras palavras, dentro desse contexto, está nos ensinando: correi pelas coisas que são de cima, e as coisas que vocês precisam, que são as coisas da terra, a necessidade de vocês, quando vocês correm em função do que é celestial, eu vou provendo para vocês o que é natural, eu vou provendo na vida de vocês o sustento, a vestimenta, o alimento. Quando vocês correm para mim, vocês estão buscando a melhor parte. Quando vocês correm em função do que é meu, eu vou provendo e vou guardando vocês. Nós temos que alcançar. Nós não podemos correr a carreira e não chegar em lugar algum. Nós temos que alcançar o que Deus tem para nós. E nós temos um norte. Nós temos a palavra do Senhor. Nós sabemos o que é aquilo que nós temos que alcançar. Nós sabemos que a nossa casa não está aqui. Nós estamos correndo em função daquilo que é humano ou em função daquilo que é de Deus para a nossa vida. Quando nós corremos em função daquilo que é de Deus, nós temos paz. Mas quando nós corremos em função daquilo que é corruptível, aquilo que é carnal, nós temos angústias nas nossas almas. Quando nós corremos em função daquilo que é de Deus, nós alcançamos aquilo que só Deus pode nos dar. Mas quando nós corremos em função daquilo que é humano, nós alcançamos aquilo que só os homens podem nos dar. Quando nós corremos em função daquilo que é de Deus para a nossa vida, nós temos glória de Deus na nossa alma. Mas quando nós corremos em função daquilo que é natural, nós temos confusão no nosso espírito. Quando nós corremos para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós estamos alcançando os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo. Mas quando nós corremos em função daquilo que é humano, daquilo que é terreno, nós estamos colhendo miséria, nós estamos colhendo aquilo que só a terra pode nos dar. Por isso, aquele que planta no Espírito, colhe no Espírito, mas aquele que semeia na carne, colhe na carne. Aqueles que correm a carreira para alcançar o que Deus tem, estão chegando, estão se aproximando, estão correndo
correndo de acordo com a vontade de Deus e estão sendo cheios da presença de Deus. Mas os que correm em função do que é carnal estão ficando para trás, estão correndo vazios, estão correndo sem um propósito. Nessa noite, o Espírito Santo do Senhor te diz: corra de maneira que alcance. Corra de maneira que alcance. Corra de maneira que alcance. Nós não temos tempo para olhar para trás. Nós não temos tempo para olhar para trás pensando no que já foi. E temos a carreira que nos está proposta, e eu prossigo, disse o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, para o alvo que está diante de mim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu prossigo, eu corro em função de alcançar o que é de Deus. Aleluia. Pergunte para o irmão que está do seu lado: correndo em vão ou correndo para alcançar a eternidade? Primeiro ponto: corra de maneira que alcance. Segundo, renuncie o que for necessário. O apóstolo Paulo disse: e todo aquele que luta de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O apóstolo Paulo aqui está se referindo ao intenso treinamento que o atleta se submetia, num período aproximadamente de 10 meses, para participar de uma competição. E ele, nesse treinamento, ele tinha que se abster, ele tinha que renunciar, ele tinha que abrir mão. Para quê? Para não ter coisas além daquilo que ele precisava para alcançar a carreira, para ganhar a carreira, para alcançar a coroa que estava proposta. E aqui eu observo duas coisas: renunciando coisas que o enfraqueciam. Por quê? Porque a sua saúde tinha que estar boa, e ele tinha que se cuidar, e ele tinha que se manter em forma, para que não perdesse a corrida no dia da competição. E assim somos nós. Nós temos que renunciar o que for necessário. Nós temos que cuidar do nosso coração. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós temos que nos salvaguardar. Nós temos que nos manter em forma espiritual. Nós temos que nos manter longe das coisas que nos enfraquecem, longe das coisas que podem nos roubar do grande prêmio que está para vir, se nós alcançarmos o que Deus tem para nós. Nós temos que entender que a carreira está diante de nós, e todos nós estamos correndo, só que há uma diferença: uns estão correndo em vão, e outros estão correndo para alcançar a eternidade. Renunciar o que for necessário. Temos que ter essa disciplina de saber que tem coisas na caminhada da fé que nos enfraquecem. Nós estamos correndo, nós não podemos tomar alimentos que vão nos fazer mal e vão nos fazer parar na carreira da fé. Nós não podemos ingerir coisas, receber coisas na estrutura da fé que nós temos, no meio dessa caminhada, que vão nos fazer parar, que vão nos fazer perder tempo. O que pode me fazer perder tempo, pastor Marcelo? O que pode te fazer perder tempo são as brechas que são abertas. O que pode te fazer perder tempo são atitudes que nós tomamos, você e eu, que abrem brechas para que o adversário venha e lute contra nós, e no meio dessa batalha nós perdemos o tempo da carreira que está diante de nós. Não podemos enfraquecer, nós temos que nos levantar, nós temos que estar cada dia mais posicionados. Venha o que vier, como disse Josué, vocês podem fazer o que quiser, podem correr em vão, porém eu e a minha casa, nós vamos correr em função do que é eterno. Então, o conselho de Deus para ti e para mim nessa noite: abra mão do que te enfraquece, abra mão do que está te roubando de Deus, abra mão nessa noite
de sentimentos, de pensamentos, de ofensas, de mágoas, da falta de perdão, do orgulho que te rouba de Deus, te faz correr em função de você e não em função do que é de Deus na sua vida. Abra mão do que for necessário. Abra mão do que for necessário. Corra para alcançar, meu irmão. Corra para alcançar, meu irmão. Corra para alcançar, meu irmão. Nessa noite, corra para alcançar. Aleluia. Temos que abrir mão das coisas que nos enfraquecem. E também o atleta, ele não podia aumentar de peso. Por quê? Porque se ele aumentasse de peso, a corrida era mais lenta. Se ele aumentasse de peso, se ele engordasse, a carreira ia ser mais difícil para ele. Nós temos que entender que na caminhada da fé também é assim. Nós não podemos estar acima daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos ter coisas na nossa vida. Nós não podemos crescer. Nós não podemos receber uma estrutura que vai nos impedir de chegar lá, que vai nos fazer ficar mais lento, que vai nos fazer não alcançar aquilo que Deus tem, por correr no tempo humano e não no tempo que Ele tem para nós. Nós não podemos ter nada além daquilo que Deus tem para nós. Não podemos. Não podemos correr em lentidão. Não podemos correr numa mornidão espiritual. Não podemos ter coisas sobrando na carreira da fé. Tudo que Deus me deu é para que eu alcance aquilo que é eterno. E se eu não estou correndo para alcançar o que é eterno, se eu estou correndo em vão, é porque eu estou enfraquecido, é porque eu estou acima daquilo que Deus me chamou para estar. Nós não temos propósito naquilo que é corruptível. O nosso propósito é o incorruptível. O nosso propósito é o céu. Aqueles que correm em função do que é incorruptível, quando ouvirem a trombeta soar, os corpos corruptíveis também serão revestidos de incorruptibilidade. Ou seja, o carnal será revestido daquilo que é eterno. Porque não teve nada além, porque não foi enfraquecido na carreira. Quando que nós temos coisas além daquilo que Deus tem para nós? Quando Deus nos chamou para um ministério e nós estamos querendo ter além daquilo que Ele tem para nós. Quando Deus te deu condições e Ele te abençoou, mas você vive em função de ter mais do que Deus te deu, você está perdendo tempo. Nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas que são terrenas. Nós temos uma corrida, nós temos que alcançar, nós temos que renunciar àquilo que é necessário. Nós temos que renunciar, nós temos que chegar em algum lugar. Nós não podemos sair por aí de qualquer jeito. Por isso, terceiro, nós temos que correr com direção. Nós temos que ter a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo é de Deus, é para a glória dEle, é em função daquilo que é dEle. Nós temos que ter essa direção na nossa vida. Nós temos que correr em direção daquilo que é dEle para nós. Tenha certeza de que tudo que você está fazendo e o que eu estou fazendo é em função da direção que Deus nos deu. Se estamos debaixo desta direção, nós estamos correndo com o propósito de alcançar aquilo que Ele tem para nós. Se nós estamos com direção, nós chegaremos no céu em glória. Se nós estamos correndo com direção, eu não tenho dificuldade de perdoar o irmão que está próximo a mim. Se nós estamos correndo com direção, eu não tenho dificuldade em amar a pessoa que está perto de mim e a que está longe também. Se nós estamos correndo com direção, eu recebo a palavra de Deus, porque ela me aponta ao céu, ela me aponta o caminho. É ela que me diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É ela que me diz que Jesus é a porta. É ela que me diz que o caminho é estreito, mas leva ao céu. Nós temos que entender que se estamos correndo com direção, tudo que está dentro da direção cabe a mim. Nós temos que entender que se nós estamos correndo com direção para alcançar o que é eterno, eu recebo aquilo que é eterno no meu coração. E aí você está aqui nessa noite, já vieram muitas dúvidas no seu coração, mas nós sabemos que a palavra ela é eterna, e se ela é eterna, ela está dentro da direção de Deus para a minha vida.
E aí você está no seu trabalho, e os pensamentos vêm, e vou sair da direção de Deus, vou ir para outro lugar, vou largar minha mulher, vou deixar meus filhos, vou embora. E aí você entende que isso não tem nada a ver com a carreira que está proposta em função da direção de alcançar o que é eterno. E aí o Espírito Santo vem e te faz lembrar que a esposa foi Ele que te deu, a família foi Ele que te deu quando você estava dentro da direção. Ele te faz lembrar que quem te colocou nesta igreja para congregar foi Ele através da direção. Ele te faz lembrar que você não pode correr fora da direção, porque fora da direção você não alcança. E Ele te faz lembrar que você tem um ministério, que você tem uma chamada, que tem algo de Deus na sua vida, que Ele te deu, que tem um caminho que Ele apontou. Vou te usar nessa área, vou te fazer um pregador, vou te fazer um pastor, vou te fazer um diácono por excelência, vou te fazer um obreiro da minha casa. Você tem uma direção, e agora você tem que correr em função dela, em função de que alcance, porque se os céus estão dando uma direção, é porque esse é o caminho que nós temos que tomar. Se Deus está falando, é porque eu tenho que seguir a direção que Ele me está dando. E se tem direção dada, é porque tem coração que pode receber essa palavra. Tem alguém aqui nessa noite que está recebendo a palavra de Deus? Tem alguém aqui nessa noite que está sendo renovado para correr a carreira na direção de Deus? Levante a sua mão e dê glória, porque o Espírito Santo te chama de novo. Não corra em vão, não corra em vão, não corra em vão. Corra na direção do Espírito Santo. Rabandaragai. Em nome de Jesus. Entenda que o apóstolo Paulo aqui está falando no versículo 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Ou seja, eu sei o caminho que eu estou seguindo. Eu tenho uma direção, eu sei para onde eu vou. E olha o que ele continua dizendo: assim combato, não como combatendo no ar. Isso é interessante, porque ele está nos ensinando que nós podemos correr lutando em função de nada. Nós podemos correr tentando alcançar aquilo que não é nada. Nós podemos correr de maneira incerta. Nós podemos congregar sem um sentido. Nós podemos estar aqui sem uma direção. Você pode estar na sua casa, ter o melhor que há lá. Você pode estar na melhor igreja da cidade, a igreja melhor sonorizada, com os bancos mais confortáveis. Mas se você não está correndo na direção de Deus, você está combatendo como se fosse com nada, combatendo no ar e correndo em vão de maneira incerta. Mas se você está na direção de Deus, se você está na direção de Deus, você pode estar vivendo na simplicidade, no tempo de simplicidade. Você pode estar vivendo com coisas mínimas, congregando aqui na igreja. Não temos muito, mas amamos o Senhor e estamos aqui orando e buscando a direção dEle. Você pode estar aqui neste culto, nessa noite, pensando: Deus, por que o Senhor me trouxe? E Ele te diz nessa noite: eu te trouxe porque você está na minha direção, e na minha direção eu vou te fazer correr para que você alcance, e correndo te dou graça, e correndo na minha direção te fortaleço, te unjo, te levanto, te restauro, te renovo, e aquilo que parece pouco na sua vida será muito na minha direção. Alguém que crê nessa palavra, alguém que crê nessa palavra, na direção de Deus o pouco se multiplica. Na direção de Deus 5 pães e 2 peixinhos alimentam a multidão. Na direção de Deus havia morte na panela, mas Eliseu disse na direção de Deus: coloque farinha na panela, porque hoje não será dia de morte, será dia de vida, porque estamos na direção. Na direção de Deus tem glória na nossa vida.
na direção de Deus. O problema se manifesta lá em casa, mas eu sei que é só uma tempestade, porque aquele que ordena o vento e o mar, acalma-te e aquieta-te, Ele mora lá em casa, Ele está no meu coração, Ele está na minha alma. É um vento, e em breve, na direção, Ele se levantará. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, use o que Deus te deu para correr com convicção a carreira da fé. Eu combato, disse o apóstolo Paulo, porque a carreira exige luta. A carreira da fé é uma carreira de luta, de combate, de alcançar aquilo que Deus tem para mim, mas saber que os inimigos estão na minha volta, e o diabo, como disse o apóstolo Pedro, está ao nosso derredor bramando como um leão, esperando a quem ele possa tragar. O diabo está tragando aqueles que correm em vão, mas aqueles que estão correndo em função de alcançar o que é eterno, estão guardados debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia, aleluia. Corra e lute com um propósito. Não use o que Deus te deu para combater o vento, para lutar contra nada. Use o que Deus te deu para lutar contra o inimigo da tua alma. Use o que Deus te deu. O apóstolo Paulo diz: eu uso os meus punhos. O que Deus te deu? O que Ele depositou na sua vida? O que foi que Ele te entregou? Quando nós corremos em vão, nós colocamos aquilo que Deus nos deu debaixo da terra, enterrando o talento. Quando nós usamos o que Deus nos deu e desprezamos, temos uma chamada, mas não valorizamos ela. Temos um ministério, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos uma chamada de Deus. Temos um ministério de Deus, de pregar o evangelho, de ser fiel, de alcançar o céu. Quando nós estamos sem direção, nós desprezamos o que Deus nos deu. Quando nós estamos sem direção, nós jogamos fora o que Deus nos deu. Nós dizemos assim: hoje tem oração, mas eu não tenho como ir, eu não posso. O problema não é que não pode, o problema é que nunca pode. O problema é que nunca ora. O problema é que ora depois que já comeu, porque esqueceu de orar, de agradecer pelo alimento. O problema é que corremos em função mais do que é eterno, mais do que é carnal, em função daquilo que já é eterno na nossa vida. Nós temos que correr em função de que alcancemos o que é eterno e não o que é carnal. Quando nós estamos sem direção, nós estamos desprezando o que é de Deus, nós estamos desvalorizando a presença de Deus, nós estamos desvalorizando a casa de Deus, nós estamos desvalorizando a glória de Deus, nós estamos desvalorizando a palavra de Deus. Mas quando nós temos direção, nós estamos correndo, nós estamos alcançando. Tem um leão por dia, mas estamos matando o leão. Tem desafio, tem inimigo, mas nós estamos usando as ferramentas que Deus nos deu para lutarmos, para vencermos, para guerrearmos. E ainda que nós morramos no meio da batalha, nós temos uma certeza: aquilo que há de vir virá, e não tardará. Virá o que é eterno, virá o que é de verdade, virá o que é incorruptível. Corra e use o que Deus te deu. Não saia daqui nessa noite dizendo: o Senhor podia ter falado comigo. Deus está falando conosco, Deus está nos dirigindo. Não corra vazio, não use o que Ele te deu para nada. Ele te deu com propósito. Corra de maneira que alcance. Aleluia. E é interessante que na direção de Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Abraão, te chamei para ser pai de multidões, mudei seu nome, te dei um filho na sua velhice, mas agora, Abraão, debaixo da minha direção, entregue o seu filho para mim. Agora, Abraão, debaixo da minha direção, me dê o seu melhor, o seu único filho, aquele que você ama. O melhor que Abraão tinha, o melhor que ele tinha, o Senhor pediu. Muitas vezes nós estamos correndo e nós esquecemos que tudo que Deus nos deu não é nosso, mas é dele. E nós estamos correndo
E nos distraímos às vezes com as vozes que estão na nossa volta. E aí Deus tem um momento que nos para e faz a gente lembrar que se nós não fizermos o melhor, nós não chegamos a lugar algum. Abraão, você está debaixo da minha direção. Só que Abraão, eu não quero só que você corra, eu quero que você me ame com todo o seu coração. Me dê seu filho. E na direção de Deus, Abraão entrega Isaque. Nós sabemos do contexto de Gênesis 22, mas Deus estava pedindo o coração de Abraão. Abraão, o que eu vou fazer na sua vida é tão grande, que você não pode correr de qualquer jeito. Você tem que correr continuando debaixo da minha direção. Isaque não pode tomar o meu lugar, Abraão. Porque se Isaque está no meu lugar, no seu coração, você corre em função de Isaque. Mas se eu estou em primeiro lugar no seu coração, você corre em função de mim, Abraão. E aí o Espírito Santo nos pergunta, o que está em primeiro lugar no nosso coração? Como que eu vou saber, pastor Marcelo? Você está correndo em função de quê? Você está correndo em função mais da sua família? Tem gente que está trocando Deus pela família. Tem gente que está trocando Deus pelo ministério. Tem gente que está trocando Deus pelo trabalho. Tem gente que está trocando Deus por si mesmo, porque corre em função dos seus desejos e deixou a direção de Deus há muito tempo. Mas tem gente que está ouvindo a palavra como nós aqui nessa noite. E estamos entendendo, entre mim e o Senhor não pode ter nada, a carreira é em função dele, aleluia. A carreira é em função daquele que é eterno, aquele que salva a minha alma, aquele que pode ressuscitar o meu filho ainda que esteja morto. A carreira deve ser corrida em função do que Deus tem para a nossa vida, e nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor Jesus Cristo. É interessante, porque quando nós corremos na direção, não há sobrecargas, nós levamos somente o que é nosso, nós levamos somente o que Deus tem para nós. Nós não andamos por aí na carreira da fé, por mais que o nosso corpo se canse, mas a nossa alma está constantemente renovada em Deus, porque não estamos levando nada além do que é nosso, porque os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Nós estamos correndo e não tem sobrecargas, nós estamos correndo para alcançar o que Ele tem, levando somente o que Ele tem para mim. Aí Maás nos mostra que nós podemos correr em função de uma mensagem que não é minha, mas é para o outro. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos ser desqualificados, nós temos que correr para alcançar o que Ele tem, para alcançar o que Ele tem, para alcançar o que Ele tem para as nossas vidas. João capítulo 20, versículo 4, Jesus ressuscita, eu já vou me encaminhando para o final, dê glória. João capítulo 20, versículo 4, Jesus ressuscita, as mulheres recebem as boas novas, e agora elas vão até os discípulos, e elas chegam lá, falam aos discípulos, a Bíblia diz que João saiu correndo, e Pedro correu atrás dele, a Bíblia diz que João chegou, mas João parou diante do sepulcro, e ficou olhando, e a Bíblia diz que Pedro correu depois, mas João ficou parado, mas Pedro entrou dentro do sepulcro e viu os lençóis. Tem gente que está correndo, mas não chega no lugar que é para chegar. Tem gente que está correndo depois, que começou depois, mas está alcançando aquilo que Deus tem para a sua vida. Pedro nos ensina que nós podemos começar depois, mas se nós estamos debaixo de uma direção desejando ser restaurados por Deus, nós vamos entrar naquilo que Ele tem para nós, nós vamos correr em função daquilo que Ele tem para nós. Tem gente que começou depois, começou antes, mas parou. Tem gente que está começando depois e está alcançando. Eu não sei você, mas eu desejo, por mais que comecei depois, eu quero alcançar o que Deus tem para mim. Quem deseja alcançar o que Deus tem, dê glória. E quarto, por último, nós temos que saber que o maior obstáculo para vencer a carreira da fé será nós mesmos. E é aqui o ponto, o ápice dessa palavra, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim no versículo 27, antes eu subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo
não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo: o maior desafio da minha carreira sou eu. O maior desafio da minha carreira não é o diabo, porque se eu me submeter a Deus, eu resisto somente Ele e Ele vai fugir. Mas o desafio é me submeter às minhas vontades, submeter os meus desejos, submeter o desejo meu de correr além daquilo que Deus tem para mim, de viver o propósito que não é meu, de correr em função daquilo que é carnal. O maior desafio é me submeter em função daquilo que Ele tem para a minha vida. O apóstolo Paulo está nos ensinando que o nosso corpo, nossa vida, nosso ministério, nossa chamada, muitas vezes aquilo que nos envolve em função do que é espiritual, será um desafio para nós mesmos. Nós somos seres humanos, temos uma alma, e a alma tem sentimentos. Tem dias que a tristeza vai bater na porta do nosso coração. Tem dias que o desânimo vai vir, e está chegando o momento do culto, mas parece que tem uma angústia na minha alma. Está chegando o momento da oração, mas parece que tem um desânimo tão grande. Mas aí eu entendo que eu só tenho sentido quando eu corro em função daquilo que é eterno. E aí vem a angústia, vem o desespero, as contas estão chegando e eu estou desempregado. A mulher começou a brigar e não tem nada que resolva, não tem remédio que cure essa mulher. Os filhos parece que se levantaram, parece que o mundo se levantou contra mim. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que se nós estivermos bem conosco mesmo, dentro da vontade e da direção de Deus, não há nada que possa nos parar. Nada, nada. Nós temos que entender o que Jesus nos ensina em Lucas 9, 23, aquele que deseja seguir-me, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, negar a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O desafio de vencer a mim mesmo, de saber que não é mais o Marcelo que deve reinar, mas é o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. O desafio de saber que o que comanda a minha alma não é a minha visão humana, a minha percepção, mas é a vontade de Deus. O desafio de submeter-me ao Senhor e fazer aquilo que Jesus fez no Getsêmani: Pai, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Saber que nós vamos sofrer por fazer a vontade de Deus, mas se nós suportarmos, nós alcançaremos uma coroa incorruptível de glória. Nós temos que entender que haverá obstáculo. Olha as palavras que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Eu subjugo, tem uma tradução que diz: eu esmurro, eu golpeio fortemente o meu corpo, eu uso de violência contra o meu corpo, até que fiquem marcas roxas, azuladas. Ele está falando: aconteça o que acontecer, minha carne, eu vou servir o Senhor. Se depender de mim, eu vou alcançar o que Ele tem. Eu vou me subjugar, eu vou esmurrar o meu corpo, e eu vou reduzi-lo. O que ele está dizendo aqui: eu vou prendê-lo, eu vou subjugá-lo, eu vou atá-lo, eu vou colocá-lo em cadeias, para que eu não saia da carreira que Deus me chamou para correr. Eu vou me submeter à vontade de Deus, porque se eu entender o propósito de Deus, não há palavra humana que possa me parar. Se eu entender a vontade de Deus e correr em função de alcançar o que é eterno, não há opinião das trevas que possa prevalecer contra a minha vida. Não há influência, não há opressão, não há diabo no inferno e homem na terra que possa me parar quando eu estou correndo em função daquilo que é de Deus para a minha vida. Nós temos que entender que não podemos ser desqualificados. E por quem? Por nós mesmos. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares, e que Ele conhece
todas as coisas, e que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Nós vemos no Salmo 39 uma descrição da onisciência de Deus tremenda, da onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Não há como fugir dele. Nós temos que saber que a única pessoa que pode me fazer parar de correr na carreira da fé, em função do que é eterno, sou eu. E talvez eu estou pregando para homens aqui que chegaram aqui cansados, dizendo: Deus, eu já cansei de correr. Talvez eu estou pregando aqui para homens de Deus, mas que lutaram tanto que não conseguem mais levantar a espada da fé. Talvez eu estou pregando aqui para homens que já foram tão humilhados, que estão dizendo: Deus, eu não estou entendendo, mas eu estou aqui. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite, dizendo: Senhor, eu tenho uma chamada, o Senhor já falou comigo, o Senhor já ministrou no meu coração, o Senhor já usou profetas e profetas, mas o tempo passou, parece que não vai chegar. E Deus te está dizendo: você pode estar cansado, você pode ter lutado e ainda não conseguiu vencer essa batalha. Os anos podem ter passado, mas se você continuar firme, combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé, você vai alcançar aquilo que é eterno. Tão somente seja fiel, tão somente não esmoreça, ainda que caia, não ficará prostrado, porque eu, o Senhor, o sustento com a minha mão direita. Aleluia! Por isso ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se tu passares pelas águas, elas não te afogarão. Se tu passar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu te guardo, eu te cuido, eu sou o teu provedor. Tão somente corra, tão somente alcance, tão somente renuncie, tão somente esteja na minha direção. E não abra o seu coração para você mesmo, abra ele para mim, dê o seu melhor para mim, porque quando você me adora, eu te renovo, quando você me glorifica, eu te fortaleço e te faço alcançar o que é eterno. Aleluia. Rabandagara machore kamadarai. Levante as suas mãos aos céus. Maciel, me ajuda aqui, aleluia. Levante as suas mãos aos céus, dê glória a Deus, dê aleluia, porque você não está sozinho. O Senhor está te dizendo: continue, caminhe, prossiga, lute contra você, porque só assim você irá alcançar. Rabadaga chorocora madarai. Namaya tui harashoko madaya. Rebatou konasha tui bide kanabia saremantobia hai. Por isso o apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo 4:7: eu combati o bom combate, eu lutei sem desanimar, eu acabei a carreira, eu completei ela, eu fui até o fim, e eu guardei a minha fé. No meio da carreira, por mais que o desânimo, a tristeza, a angústia vieram, eu mantive a minha fé em alta, sabendo que mesmo que esse corpo se canse, o Senhor é a minha força, a minha luz e a minha salvação, e a ninguém eu temerei. Ele está dizendo isso porque ele receberia das mãos do Senhor, e é o que ele continua dizendo no versículo 8 de 2 Timóteo 4: desde agora uma coroa de justiça me está guardada, a qual eu receberei das mãos do meu Senhor. Aqueles que correm em vão estão recebendo prêmios corruptíveis aqui na terra. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Ele fala sobre os atletas que recebem, e a tradição também ensina, recebiam uma coroa de ouro, uma coroa que simbolizava a vitória. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui: eu corri de maneira que eu alcancei, só que eu não vou receber uma coroa da terra, eu não vou receber uma coroa que os homens podem me dar, eu não vou receber uma coroa normal, eu vou receber uma coroa de glória,
uma coroa incorruptível. Eu vou receber a coroa, e uma vez que eu recebê-la, eu serei vencedor até o fim. Ninguém vai poder tirar a coroa de mim, porque quem me deu ela foi o justo juiz, aquele que conhece o meu coração e sonda a minha alma. Corra, homem de Deus, persevere, homem de Deus. Corra, homem de Deus, tem uma coroa te esperando. Corra, olhe para Jesus, olhe para Jesus, Ele está te esperando. Vamos correr a ponto de alcançar a coroa do céu. Fique de pé nessa noite. Há uma coroa de glória nos esperando, mas não corra em vão. Corra em função de alcançar o que é eterno. Levante as suas mãos. Nós vamos adorar e depois nós vamos orar aqui. Mas nesse momento de adoração, abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para o Espírito Santo e diga: Senhor, a partir de hoje não mais em vão. Senhor, a partir de hoje não mais vazio. Senhor, a partir de hoje, em função do que é eterno, eu quero alcançar, eu quero chegar lá, eu quero viver para a tua glória. Levante as suas mãos e dê glória a Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, abra a tua boca, seja renovado. Rabandarai, chorabadai, dacanas. Vamos adorar, vamos adorar. Quem não me conhece não sabe quem eu sou, de onde eu vim, o que passei. Levante as suas mãos quem me aos mandou. céus. Seja livre para adorar. Quem não me conhece vamos correr em função do que é eterno. Não sente minha dor, desconhece o meu sofrimento, o meu valor. Quem não me conhece não sente o chicote rasgando minha carne, não sente a sede, um gosto de vinagre, não sente o cheiro do sangue no chão. Quem não me conhece não ouve o martelo batendo os pregos, furando minhas mãos, não sabe o peso da cruz que eu levava sem ter condições. Quem conhece Ele? Quem conhece? Quem me conhece, oh meu Deus, pelo nome me chama. Quando falam de mim, seus olhos choram, eu sei que me ama. Quem me conhece sabe o peso da cruz, sabe a dor do chicote, porque eu morri. Eu sou Jesus. Quem conhece Jesus? Quem conhece Ele? Quem conhece? Aleluia! O chicote rasgando minha carne, não sente a sede, o gosto de vinagre, não sente o cheiro do sangue no chão, não sente não. Quem não me conhece não ouve o martelo batendo os pregos, furando minhas mãos, não sabe o peso da cruz que eu levava sem ter condições. Levanta a mão aí. Quem me conhece, alarabassa,
chora, eu sei que me ama, meu Deus. Quem me conhece sabe o peso da cruz, sabe a dor do chicote, porque eu morri. Eu sou... Quem conhece ele? Quem conhece? Quem conhece? Quem me conhece pelo nome me chama. Quando falam de mim, seus olhos choram, eu sei que me ama. Quem me conhece sabe o peso da cruz, sabe a dor do chicote, porque eu morri. Eu sou Jesus, aleluia. Sou Jesus, aquele que morreu por ti na cruz. Levanta a mão da glória ao Cordeiro Santo, a ele. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Choramã devou que a ceia daragai. Dabi com a choa abençoou tu ibadeu e caia soramã que adaia. Receba a graça do Espírito Santo. Receba renovo do Espírito Santo. Aramando corroboshi terebiaha saramandagaia. O mongol shere devio sutekei. Para caminhar um pouco mais, para prosseguir um pouco mais, para não perder a direção e o propósito. Arehala santo que abai. Arabantu yeheshoa o sével. Aramendo koeitai. Andu rei que Deus. A futsua sei que de Canadá, orawa chane viu se de Canamandaia, recatore mara sujebo, rehajos, ei que eu tô bem, turi haracatou. Em o nome de Jesus, levante as suas mãos, seja renovado agora. Levante as suas mãos, seja batizado com o Espírito Santo. Levante as suas mãos, seja curado agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade, toda dor, toda inflamação, toda infecção, toda dor nas costas, bico de papagaio, toda dor na perna direita, joelho esquerdo, em o nome de Jesus, toda seta das trevas de desânimo que veio para fazer o teu filho parar, meu Deus, em o nome de Jesus, faz cair por terra agora todo mal, toda fúria, todo demônio das trevas, toda influência, opressão, toda palavra de sentença lançada contra o teu filho, dizendo não vai chegar, não vai correr, não vai alcançar. Queima agora, meu Deus, faz cair por terra agora. Remandar a bagai, quem crê da glória, quem crê da aleluia, quem crê diz eu creio, recebo, toma minha vida, faz em mim, Espírito Santo. Rabachara que torre mandaraia. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, seja fortalecido pelos céus para correr não em vão, mas para correr em função do que é eterno. Seja redirecionado para não correr mais em vão, em o nome de Jesus, mas para correr na direção. Em o nome de Jesus, saia do conforto nessa noite. Se abstenha, se abstenha, se abstenha, renuncie o que for necessário, mas alcance o céu. Rabadarai, o rabachanto coube a saia. Que Deus te dê graça a cada um de nós, a mim, a você, para nós vencermos nós mesmos e nós não perdermos o céu. Eu não quero coroa dos homens, eu quero a coroa incorruptível. Eu quero alcançar a coroa de glória que receberei das mãos do justo juiz, o Senhor que me livrou da boca do leão. Aleluia, dê glória a Deus porque Ele te viu nessa noite. Dê aleluia porque Ele te viu nessa noite. Em nome de Jesus, todo peso vai embora. Que o Senhor visite a tua casa. Você que está aqui, saiu de casa angustiado, mas o Senhor viu o teu lar. Ele visita, Ele restaura. Somente corra para alcançar.
Rabandará, chorocola, mandará. O Senhor é a tua saúde, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu provedor. Ele é quem te guarda, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele é o guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que naquele grande dia nós ouviremos a sua voz, voz como de muitas águas, a nos chamar e dizer: correste bem, alcançastes o eterno, entra no gozo do teu Senhor. Aramantoquebiasaia, aramanchore bedere badaragara bashore karamadarai, rabiasai que eu tô cheterra da somou quebei. Há momentos que o Senhor no meio da carreira nos desacelera. Ele faz com que nós estejamos correndo de maneira mais lenta, mas é Ele trabalhando conosco, como oleiro que toma o vaso nas suas mãos e vai trabalhando o vaso, para que no resultado final possa ser cheio do azeite dos céus. Ele está trabalhando com pessoas aqui, Ele está desacelerando ministérios. Ele está desacelerando ministérios, porque Ele está trabalhando para que no final não se perca em vão, mas alcance o que é eterno. Por isso Maciel fica tranquilo, por isso o evangelista Wesley fica tranquilo, por isso o diácono Abner fica tranquilo, por isso o diácono Pedro fica tranquilo, porque o Senhor está desacelerando, mas está trabalhando. O Senhor está desacelerando, mas no final Ele vai encher ainda mais. No final Ele vai derramar aquilo que ainda não foi derramado. Ele está desacelerando, portas estão se fechando, mas Ele está trabalhando para que não seja em vão, mas seja em função de alcançar o eterno. Rabachotei que abai. Por isso o evangelista João Batista fica tranquilo, porque ele está desacelerando, mas ele está trabalhando para que o vaso seja o vaso que alcance. Aleluia. Levante a sua mão só mais uma vez aqui. Fica tranquilo, Danilo. Fica tranquilo, Nogueira. Fica tranquilo, Rodrigo, irmão e irmã, você que está pela internet, irmã que está nos assistindo, fica tranquila, Ele está desacelerando. Parece que tudo acabou, não. Ele está desacelerando, mas Ele está trabalhando. A carreira tem que ser completa, a obra tem que chegar no final. Nós temos que alcançar o eterno. Levante as suas mãos, Senhor. Uma vez mais nós oramos. Guarda o teu povo, visita o teu povo, renova o teu povo, abençoa o teu povo, levanta o teu povo, em o nome de Jesus. Se porventura ficou algum resquício aqui nessa noite de opressão, de peso, de influência, de desânimo, caia por terra agora. Que o Senhor seja sobre nós com sua graça, que o Senhor seja sobre nós com seu poder, que o Senhor seja sobre nós com a sua mão. Se tiver que trabalhar, trabalha mesmo, Jesus, mas não nos deixa correr em vão, senão que nos faz, Senhor, com a tua graça, que por ela nós alcançar aquilo que é eterno, em o nome de Jesus. Levante a sua mão lá em cima, dê glória, dê o seu melhor aplauso ao Senhor, em o nome de Jesus, porque Ele te viu e Ele te conhece. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe todos os irmãos. Abençoe o presbítero Eduardo, nosso pastor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aplauda mais uma vez o Senhor e dê glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus falou com você, meu irmão. Pode se sentar em nome de Jesus. Estamos caminhando para o final. Se aplicarmos essa palavra,
iremos correr com propósito. E o Senhor estará conosco em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Marcelo. Que Deus continue usando com graça, com poder. E tudo seja feito para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos finalizando. Vamos passar agora para os sorteios dos brindes. Agradeço os irmãos, os parceiros desta obra que nos ajudaram, que trouxe os brindes. Só Deus para os abençoar, em nome de Jesus. Todos os irmãos pegaram sua senha? Pastor, pegou do senhor? Amém? Você vai ganhar? O evangelista Helder falou que a Bíblia é dele, está com fé. Os irmãos estão felizes? Deus está conosco. Pastor, pode nos ajudar? Em nome de Jesus. Vamos sortear uma gravata da Bless Man. Vou cobrar, viu? Bless Man, uma gravata linda para a honra e glória do Senhor Jesus. Número 106. Oh, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Evangelista Edmundo, Deus seja louvado. Vou pegar mais um número aqui. Fica triste não, tem mais. Amém? Agora vamos sortear um kit de várias vitaminas, irmãos. Tudo aí para aumentar a sua imunidade dessa pandemia. Tem muito, viu? Número 133. Tem alguém aí? Tem mais dois. Agora vamos sortear um alinhamento, um balanceamento para o seu carro, viu, irmão? Quem está precisando de alinhar o carro aí, balancear? Número 69. Passou? Vamos sortear mais um, irmãos. Estão finalizando. Segura aí, Eldinho. Número 21. Quem quer número 21? Ninguém está querendo alinhamento e balanceamento. Número 104. Ninguém, guerreiros? Eu pus um pouquinho de números a mais, que eu tive fé e a igreja está cheia. Para a glória de Deus. Número 70. Nenhum glória. Número 88. Olá. Deus abençoe, guerreiro. Aplaude ao Senhor, amém? Nos aplaude ao Senhor Jesus. Agora a Bíblia, King James, ofertada pelo nosso pastor Marcelo. Deus vai abençoar ricamente, pastor Marcelo. Número 125. Ô Zé Maria, jovem Zé Maria. Vamos aplaudir o santo nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Passamos uns minutinhos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram, que estão apoiando esta obra. Presbítero Maciel, estamos juntos, Diácono Alexandre, muito obrigado, meus irmãos, aos jovens que esteve aqui conosco, que estão conosco, estamos juntos, viu? Em nome do Senhor. Diácono Abel, obrigado pela parceria, os obreiros do altar, todos nós, nosso pastor, muito obrigado por esta oportunidade. Só Deus para vos abençoar, irmãos, estamos juntos, essa obra é do Senhor Jesus, amém? Eu entrego agora o culto, a direção do culto ao pastor, vai fazer a oração final e trazer a bênção apostólica para selar em nome do Senhor Jesus esse culto. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o santo nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Glória a Deus. O pastor pediu para estar fazendo a oração final. Felizes, alegres, levante a sua mão. Senhor, obrigado por essa noite. Esse primeiro culto de varões, que com certeza o Senhor tem marcado nossas vidas de forma especial, e que os próximos sejam ainda mais muito abençoados. Guarde cada um em paz, em graça, debaixo da tua mão, em nome de Jesus. Abençoa cada visitante que esteve aqui nessa noite, que a tua mão continue sobre eles, abençoando e guardando. Meu Deus, em nome de Jesus, confirma a tua graça sobre os internautas e sobre nós, e nos ajude a correr para alcançar o que é eterno, em nome de Jesus. Levante a sua mão.
Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e meigas consolações do Espírito Santo, o nosso amigo, seja sobre todos nós, os que a partir de hoje vão tomar a decisão de correr em função do que é eterno, e quem crê e assim concorda com tudo que foi ministrado, vai dar o amém mais forte de Anápolis. 1, 2, 3. Amém. Deus te abençoe, vá em graça e em paz. Deus te abençoe, internauta. Obrigado por estar conosco. Que Deus te abençoe sempre. Corra em função do que é eterno, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Tem algum visitante aqui nessa noite? Que não congrega aqui, mas veio nos visitar? Glória a Deus. Irmão Valdeci, que está conosco aqui. Vamos dar um glória a Deus pela vida do Valdeci. 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Valdeci. Sim. E aí nós vamos no mesmo protocolo, né? Liberar por vez. Então os irmãos que estão aqui na minha direita...